Olá, pessoal. Aqui é a professora Daniela de Geografia da Escola Alexandre Fleming. Eu vou estar explicando, né, este novo conteúdo que nós vamos estar estudando agora no terceiro bimestre para o sexto ano A e o sexto ano B. O tema, né, que nós vamos estudar hoje é o clima e o tempo atmosférico. E a habilidade é diferenciar o tempo e o clima e analisar os fenômenos atmosféricos em diferentes lugares. Então, primeiro, esse tema já começou nas duas últimas aulas do Centro de Mídia de Geografia. E nós vamos aprimorar e continuá-lo aqui, tá? Então, quem quiser rever as aulas, pode estar revendo. E quem não viu, aproveita para assisti-las, que vai ser muito proveitosa no nosso roteiro de casa desta semana, tá bom? E a habilidade, eu quero levá-los a entender a diferença entre tempo e clima e analisar os fenômenos atmosféricos em diferentes lugares. Então, no mundo, no Brasil, no nosso município, nós vamos estudar esses fenômenos atmosféricos. Para iniciar o nosso estudo, eu quero que vocês entendam a diferença entre clima e tempo. O clima é o estudo médio do tempo para o determinado período ou mês em uma determinada localidade. Então, quando a gente vai pesquisar ou fazer leitura no livro didático, a gente vê lá os diferentes climas, clima quente, clima temperado, clima tropical. Como que é se definido o tipo? Então, é feita uma observação longa, né? No caso, até anos, há uma variação até de observação de 10 a 20 anos dos lugares para se definir aquele clima. Então, o clima em geral não muda tanto. O que muda é o tempo, tá? Então, aí o tempo é o estado físico das condições atmosféricas em um determinado momento e local. Isto é, a influência do estado físico da atmosfera sobre a vida e as atividades do homem. A gente vai ver que o que é utilizado para definir o clima e dentro desse clima o tempo ele muda constantemente. Então, por isso que a gente às vezes fala, o tempo está quente, o tempo está ensolarado, o tempo está nublado, o tempo está chuvoso. Então, tudo que acontece na atmosfera influencia essa mudança no tempo, influencia a determinação do clima e a mudança constante do tempo, tá bom? O clima, né? Como se define um clima? Então, é definido por elementos como a temperatura, a umidade do ar e a pressão atmosférica. Hoje já se tem maneiras que façam isso, tá? Aparelhos que medem, pois mais no finalzinho eu coloquei dois aparelhos que vocês vão ver que um que mede a chuva e o outro que mede o vento. E existem também que medem a umidade, a temperatura, a pressão atmosférica. Então, esses elementos são os principais fatores que influenciam e os principais fatores que influenciam o clima são altitude, latitude, maritimidade e continentalidade. Então, a altitude é a que altura essa localidade está do nível do mar. Como nós sabemos, o nível do mar é zero de altitude. Então, qual é a altitude? Então, dependendo dessa altitude, que é a altura que cada localidade está em relação ao nível do mar, vai influenciar no clima. A latitude, né, que é a localização em relação à linha do Equador, nós sabemos que a linha do Equador é 0 grau de latitude, e essa latitude vai de 0 a 90 norte, 0 a 90 sul. Então, dependendo da localidade, influencia no clima. A maritimidade, que é o mar, né, os oceanos, e se está mais próximo, mais longe, onde vem essas massas de ar, vem do oceano ou não, como é formada, é seca, é úmida. Então, o mar é muito importante. E a continentalidade, qual continente está localizado, qual é a área, como que é. Então, toda essa localização influencia na determinação do clima. O tempo.
Já o tempo atmosférico, estado momentâneo da atmosfera em determinado lugar da superfície terrestre. Então, por que momentâneo? Porque é um momento. Às vezes a gente observa em um dia. Quantas vezes o tempo muda em um dia? Várias vezes. Então, fala, por isso que é momento. O momento ele passa mais rápido, tá? Então, aqui, ó, coloquei essa foto aí, ó, um dia nublado, por exemplo, é uma característica do tempo atmosférico. Afinal, ele não fica assim o tempo todo. Então, às vezes amanhece ensolarado, depois fica nublado, depois volta ensolarado, depois pode passar um tempo chuvoso. Então, o tempo ele é um estado momentâneo, de momento, tá? Aqui eu coloquei as zonas climáticas da Terra, tá? Esse colorido, vocês percebem que o que corta a Terra no meio é a linha do Equador. Então, tem a linha do Equador que divide a Terra em hemisfério norte e hemisfério sul. Depois tem os trópicos, o trópico de Câncer e o trópico de Capricórnio. A zona entre os trópicos é zona tropical. Então, por isso que tem esse nome, tropical vem dos trópicos. Depois, tem essa faixa amarela, que é a zona temperada. A que está localizada no norte, zona temperada do norte. A que está localizada no sul, zona temperada no sul. Esse nome de temperada vem porque é como se fosse a mistura da zona tropical com a zona polar ártica, tá? Porque não é nem tropical e nem ártica, é uma mistura desses dois. E a que vai do Trópico de Câncer até o Círculo Polar Ártico, do Trópico de Capricórnio até o Círculo Polar Antártico. E essa cor lilás, né, que está nos extremos norte e extremo sul, que são a zona polar ártica e a zona polar antártica, que são as regiões mais frias. Então, existe a teoria, né, de quanto mais próximo da linha do Equador, mais quente. Vai se afastando, o clima vai mudando até chegar nos extremos, que são bem frios. E aqui do lado tem, né, o nosso planeta representado com essas linhas. Então, no centro, linha do Equador, Trópico do Câncer, Círculo Polar Ártico, Trópico de Capricórnio, Círculo Polar Antártico, tá? Então, são essas linhas imaginárias que fazem com que nós temos essa divisão geral de zonas climáticas. Aqui, o mapa do Brasil, tá? Este mapa aqui foi tirado do IBGE e ele dá uma noção mais ou menos dos climas zonais do Brasil, tá? Então, equatorial, que é esse verde aqui, que é uma das regiões mais quentes do Brasil, quente e úmida. Depois, quando a gente for aprofundar, aí a gente vai aprender quente e úmido, quente e seco, o que influencia para ser clima semiárido, aí a gente vai aprender. Tá? Úmido porque chove muito aqui, o clima é úmido. Aí tem essa parte rosa, que é tropical zona equatorial, também é quente. Tropical Nordeste Oriental também, tá? E o Tropical Brasil Central Oriental, aqui onde está Lagoas, Recife e Paraíba, o Central e o Temperado, que aqui no Brasil, somente a região sul do Brasil, que tem o clima temperado, que é Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que está mais ao sul aqui, né? Que está ao sul de Capricórnio, tá? O restante está todos os outros estados, tirando, com exceção desses três, está na zona tropical. Aqui, né, nós vamos falar um pouquinho de previsão do tempo, né? Como que se faz essa previsão do tempo, como que é feito a previsão do tempo, o que influencia, tá? Então, aqui, ó, previsão do tempo. A previsão do tempo é a aplicação da ciência
e tecnologia para fazer uma descrição detalhada de ocorrências futuras esperadas na atmosfera num certo local. Então, a previsão do tempo inclui o uso de modelos objetivos baseados em certos parâmetros atmosféricos e a habilidade e a experiência de um meteorologista. O meteorologista analisa dados relativos a ventos, chuvas, insolação, temperatura, umidade do ar, para prever o tempo nas diversas regiões do planeta. Então, quando a gente vai olhar, pesquisar em algum lugar, hoje tem diversos aplicativos que a gente consegue ver a previsão da semana, 15 dias, até, não se consegue ver previsão de anos, mas até de alguns meses dá para se fazer, tá? Então, a previsão do tempo, ela vai dar um panorama daquilo que vai acontecer sobre o tempo, tá? Não é sobre o clima, é sobre o tempo que vai mudando. Muitas coisas influenciam a mudança desse clima. Então, o vento, a chuva, a insolação, a temperatura, a umidade do ar. Então, o meteorologista, ele é o especialista responsável por fazer a previsão do tempo. Junto dele, a tecnologia. Então, utiliza-se várias tecnologias. Imagens de satélite, computadores, eles têm um centro de pesquisa, né? No caso, aqui no Brasil tem o Climatempo, que é um dos mais utilizados, sobre a previsão do tempo. Aí a gente vê lá nos jornais, no aplicativo, no próprio site, quando a gente pesquisa. Então, eles utilizam essa tecnologia, mais o especialista, e fazem esta previsão, tá? Não existe 100% de acerto, mas a probabilidade de acerto é muito grande pela observação e pelos estudos, por tudo que eles utilizam para fazer. A previsão do tempo não brota do nada da cabeça, né? É feito com estudo, tá? Com dados. Aqui tem um pluviômetro que mede a quantidade de chuva que cai em certo período. Vários lugares têm, inclusive na nossa escola tem um pluviômetro, lá na parte de baixo da cozinha, lá que mede a quantidade de chuva. O anemômetros, que são utilizados para medir a velocidade e a direção dos ventos, que também são importantíssimos para ajudar a fazer essa previsão do tempo. O climatempo, né, que eles têm o lema, o céu fala, a gente entende, é um dos sites, né, e aplicativos mais utilizados pelos brasileiros para observar a previsão do tempo. Aqui são alguns símbolos, né, que são utilizados quando a gente vê a previsão do tempo na TV, na internet. A gente sempre vê esses símbolos que vão indicar, né, se vai chover, se vai ter relâmpago, se vai ser ensolarado, nublado. Nevar, né, nos casos mais extremos, em vários lugares do mundo, neva. Então, são alguns símbolos utilizados para expressar o tempo naquele dia ou naquele determinado momento. Aqui, né, eu peguei uma previsão do tempo, que foi dia 8/7, para a gente observar. Vocês veem que tem lugares aqui que vai ser sol com nuvens, lugares que vai chover, tem lugares só chuva, né? Então a previsão leva a gente a entender isso. Claro que aqui está de uma forma geral no nosso país todo. Se a gente fizer específico do nosso município, a gente tem que pesquisar especificamente do nosso município, tá? Aqui também, ó, é uma imagem de satélite. Só voltei um pouquinho para vocês entenderem que a imagem do satélite, ela também ajuda muito, né? Porque ela filma as massas de ar, a movimentação das nuvens, e é muito importante para o meteorologista fazer esta previsão, tá? Os aparelhos que nós já vimos, o clima-tempo e os símbolos, e a previsão. No roteiro de casa, eu coloquei uma atividade com a previsão do nosso município
de quinta-feira, tá? E vocês vão analisar lá a previsão do tempo do nosso município, tá bom? E quando a gente quer saber a previsão do tempo, é só estar consultando um desses aplicativos ou o site da Climatempo ou de outro instituto que também faz a previsão do tempo e a gente consegue ver, principalmente, às vezes, e qual que é o objetivo da previsão do tempo? Não é só informar o tempo se você vai viajar ou trabalhar, mas também evitar grandes catástrofes. Vai estar prevenindo um furacão, uma tempestade, então consegue deslocar-se as pessoas para proteger-se vidas, tá? Não é só para saber, eu quero ir na praia, quero saber se vai chover ou não. É muito mais que isso a previsão do tempo, tem uma função muito maior que é de proteger a vida das pessoas, proteger a vida de todos, tá bom? Qualquer dúvida, tá, sobre essa matéria, pode entrar em contato comigo, tá? Vocês têm meu celular, meu WhatsApp e se cuidem, tá bom? Um beijo.